Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional neste feriado de 20 de setembro, mas com movimentações importantes do Inter dentro e fora das quatro linhas. Afinal, o Colorado se prepara para encarar o São Paulo no final de semana e também, gente, busca algumas negociações para o 2025 Colorado. Te conto bem certinho o que está acontecendo, mas tu tem que ficar comigo depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então neste conteúdo que tem o apoio da Zapay. Aproveita o final de semana, aproveita o feriado e faz o seguinte, baixa o app da Zapay, que está disponível aqui na descrição do vídeo, e aqui mesmo, gente, você já pode fazer o download e pagar o licenciamento, pagar multa, tudo de forma parcelada no cartão de crédito em até 10 vezes ou mais, para tu rodar tranquilo com o teu veículo, independente se ele é carro, moto ou caminhão. E olha só, ainda tem o cupom COLAR20, que está aqui na tela, que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa o aplicativo da Zapay, é gratuito e são meus parceiros aqui no canal, tá bom? ZAPAY Zapay, parceiros do Colar, tá certo? Turma, este vídeo tem como foco duas questões, tá? A primeira, fora de campo, e a segunda, dentro de campo. Fora de campo, o Inter começa a se movimentar por 3 renovações de contrato. Aliás, né, 3 renovações que pareciam distantes, mas é aquela coisa. O futebol, ele é muito o que acontece dentro de campo. Afinal, eu ouço várias vezes lá nos bastidores do Internacional, o campo fala. Então, o campo é quem dá a resposta. A gente pode fazer a melhor coisa nos bastidores, os jogadores podem fazer o melhor treino, mas o que interessa é dentro das 4 linhas nos jogos oficiais. E a partir daí a gente está vendo, claro, alguns jogadores crescendo de rendimento sob o comando do técnico Roger Machado. Poderia citar vários, mas eu quero citar 2 em especial que são o tema deste vídeo. Bernabei e Gabriel Mercado. O que eles têm em comum? Os dois têm o contrato terminando no final desta temporada. E o Inter já faz movimentações para garantir a renovação dos 2 jogadores aqui no estádio Beira-Rio. São situações um pouco diferentes. Vou começar pelo Bernabei, que é a mais complicada, mas é aquilo que a gente fala, né? Daqui a pouco tu não paga um valor alto, e de fato é um valor alto pelo Bernabei, tu vai ter que ir no mercado. E aí daqui a pouco tu vai pagar mais barato e vai te incomodar porque ele não vai dar a resposta que o Bernabei estava dando. Então tu demora para achar um lateral esquerdo, bom, é mais interessante tu pagar este valor e ter a convicção de que o cara que está aqui vai continuar dando certo do que tu ir no mercado apostar de novo. E a negociação do Inter é com o Celtic da Escócia. Afinal, o Inter tem 2 possibilidades. A primeira é de exercer o direito de compra desse jogador que já está estipulado em contrato. Uma situação muito parecida com a que o Inter viveu em relação ao Wanderson. Lembra quando o Wanderson veio lá em 2022, veio emprestado pelo Krasnodar ao Internacional e dentro daquele contrato tinha a possibilidade do Inter ficar com ele de forma definitiva caso pagasse 4 milhões de euros. E aí o Wanderson arrebentou aqui, né? Tinha a sondagem do Flamengo, tinha a sondagem do Corinthians, tinha a sondagem do São Paulo e o Inter, para não correr o risco daqui a pouco de barganhar com o Krasnodar e perdeu o jogador, foi lá e pagou os 4 milhões de euros, acertou um parcelamento lá que ficasse tranquilo e que cabia no orçamento do clube e ele ficou. E o Bernabé é a mesma coisa. O Inter, para não se incomodar e não ter a concorrência, tem que pagar os 4 milhões de euros. O Inter está tentando, primeiro, um novo empréstimo, né, junto ao clube escocês, já que dificilmente o Bernabé vai ser utilizado por lá. E a outra situação é justamente essa, né, tentar parcelar este valor de 4 milhões de euros, mas há um otimismo muito grande de que ele vai sim permanecer no estádio Beira-Rio em 2025. O outro é Gabriel Mercado, e aqui tem muito dedo do Roger Machado. Afinal, na própria coletiva, após a vitória contra o Cuiabá, o técnico do Inter acabou citando, né, que se dependesse dele, e ele direcionou essa resposta ao José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol, e ao presidente Alessandro Barcelos, que estavam acompanhando a entrevista coletiva, que ele pediria sim a permanência do Gabriel Mercado. Pelo líder que é, pela bola que está jogando, mesmo chegando aí a 38 anos de idade, é um zagueiro que sabe os atalhos do campo, sabe se posicionar, sabe, né, ler o jogo, incentiva os companheiros, é um cara, né, que é de fino trato no dia a dia e que ajuda bastante o Colorado.
O Inter vai abrir conversas para renovar com o Gabriel Mercado, com algumas situações. O Inter sabe que ele vai chegar a 38 anos e que o momento do calendário brasileiro hoje é afinal o Inter tem um jogo por semana, na maioria das vezes. Exceto agora, né, que vai jogar domingo e quarta contra o Bragantino e volta a jogar no domingo contra o Vitória. E isso pesa fisicamente para o Gabriel Mercado, que também é um cara que se cuida bastante. Mas, né, é um valor significativo que o Inter paga mensal ao Gabriel Mercado e o Inter vai tentar, então, a permanência do jogador, que já sinalizou lá no Mineirão, naquele empate em 0-0 contra o Cruzeiro, de que gostaria de discutir a renovação com o Internacional somente ao final da temporada, que o foco está em entregar o melhor para o Inter, até para não ficar aquela coisa assim, tô jogando muito, aí vou renovar meu contrato, aí daqui a pouco paro de jogar, né, por questão física, por alguma questão técnica, vão dizer que eu só joguei para renovar o contrato. Não, a gente quer ficar até o final do ano e aí discutir com o D'Alessandro, com o Mazuco, com o Barcelos, qual será o futuro deste jogador, que, né, tem algumas sondagens em especial para retornar ao futebol argentino. Mas, por enquanto, permanece o Gabriel Mercado, é uma discussão que vai alongar ainda até o final do ano. A outra renovação também, gente, é sobre Ricardo Matias, o grande destaque aí da semana no Clássico Grenal da Copa da Federação Gaúcha de Futebol. Fez os 2 gols, na verdade fez 3, um foi mal anulado, e que vive também uma indefinição quanto ao seu contrato. O Ricardo tem um pouquinho mais de tempo, porque o contrato dele termina só na metade do ano que vem. É claro que a partir de dezembro, janeiro, ele já poderia assinar o pré-contrato com outra equipe e deixar o Inter a ver navios. Não parece ser o caso, tá? O Inter está muito tranquilo em relação a essa situação de pré-contrato e segue negociando nos bastidores. Informação que trouxe o Alexandre Ernst ontem no Voz do Gigante é de que o Inter fez uma nova proposta ao Ricardo Matias. Um contrato até o final de 2027 com uma valorização significativa. Ele saltaria para R$200 mil por mês. É um valor bem acima dos que recebem os jogadores que vêm da categoria de base, como, por exemplo, o Gabriel Carvalho, o Gustavo Prado, o próprio Antony. Então, assim, o Inter está valorizando mesmo o Ricardo Matias e há um otimismo de que o Inter vai conseguir, de fato, esta renovação com esta promessa, né, das categorias de base, que já recebeu uma proposta do PSV da Holanda, o Inter acabou recusando, e ele tem, né, sondagens da Eagle Holding do John Textor, que tem lá o Botafogo, tem o Crystal Palace, tem o Lyon, e também do Grupo City, Bahia, Manchester City, Girona e por aí vai, né? Mas há um otimismo de que o Inter vai conseguir a permanência deste atleta, que já recebeu alguns minutos no profissional do Inter e vem sendo bastante observado pelo Roger Machado. Roger Machado, inclusive, que treina neste feriado de 20 de setembro, lá no CT do Parque Gigante, tentando encontrar a melhor equipe do Internacional para encarar o São Paulo. Jogo no domingo, 6h30, no estádio Morumbis. O Colorado, né, não vai ter o Gabriel Carvalho, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e também não deve ter a presença do Bruno Tabata, que ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda. A tendência é que Gustavo Prado seja o escolhido, mas não dá para descartar a presença do Ener Valencia, jogando como um segundo atacante ao lado do Borré, numa formação um pouquinho diferente que o Roger pode esboçar. Lembrando que o São Paulo empatou neste meio de semana contra o Botafogo pelas quartas de final da Copa Libertadores e vai com um time completamente reserva contra o Internacional, sem Caleri, sem Luciano, sem Lucas Moura, sem Arboleda, sem Rafael. É um time bem desfalcado do São Paulo para encarar o Internacional. Lembrando que se o Inter vencer, o Inter encosta ali no Bahia e no próprio Cruzeiro, né? Mas ficaria atrás ainda em virtude do número de vitórias. Mas na quarta, o Inter tem um jogo atrasado contra o Bragantino e aí sim pode entrar de vez no G6 do Brasileirão. Tá certo? Não esquece de deixar o teu like e passar na KTO.com, onde a diversão acontece. Semana foi de Sul-Americana, foi de jogos pela Libertadores e agora vem o Brasileirão. Então já deixa teu palpite lá na KTO, cupom COLAR te dá 20% de bônus no primeiro depósito. Tá bom? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!